vejam só, eu vou aqui tentar compartilhar uma tela com vocês, aí vocês me dizem se estão visualizando, tá bom? Estão visualizando? Ok? Tá ok, tá aparecendo já. Pronto. É porque, para que a gente possa prosseguir na aula hoje, exatamente dando continuidade à análise norte-americana, né? Deixa eu ver só antes se... Não, é aqui mesmo. Para que a gente possa prosseguir hoje, dando continuidade aos paradigmas, depois que se constrói aquela teoria ecológica do crime, né, de que há possibilidade de que os ambientes se tornem criminosos, facilitando e dando oportunidade à prática criminal, igualmente vão se construindo alguns modelos buscando essa perspectiva da identidade funcional e com base no Durkheim, aqui recapitulando um pouco que nós já havíamos falado, né, sobre a teoria da anomia de Durkheim, a ideia que ele observa é que existe uma taxa em níveis de normalidade que é constante de delinquência e é um fator normal no universo social. Daí o crime não é um fato patológico. Agora, obviamente, esses distúrbios nessa taxa constante, tanto para mais como para menos, revelam algum tipo de conflito ou alguma situação social inadequada. Né? Para mais, revela exatamente a dificuldade de confirmação da ordem social, para menos, revela um nível também de apatia que também demonstra uma sociedade que não se encontra, né, propriamente num ritmo normal, num ritmo bom, em termos econômicos, em termos gerais, né, de desenvolvimento. Então, vejam só, essa primeira questão de que o crime não é um fato patológico. A segunda é de que ele pode ser praticado por qualquer pessoa em qualquer estrato social, que é a perspectiva de que ele é ubíquo. Né? A conduta irregular, que é a anomia, deve ser analisada não a partir das anomalias do sujeito, como fazia a escola positiva, mas de anomalias na própria estrutura social. Uma sociedade de poucas condutas irregulares é primitiva, é aquilo que eu falei, no nível de desenvolvimento menor, e nós teríamos, né, nesse sentido, o anormal não é o delito em si mesmo, pois se a conduta social normal regulada existe, o crime não é nada mais do que a outra face da moeda, que é a conduta desregulada. O que deve ser considerado anormal não é a existência do crime, mas seu decréscimo ou acréscimo abrupto em uma comunidade. Necessidade de uma reavaliação dessas estruturas sociais, como elas estão funcionando, se elas atendem, né, em termos econômicos, em termos de fins, também de cultura, os anseios daquela comunidade, daquela sociedade. E essa análise trazida por Durkheim é muito importante, porque foge, né, um pouco a visão que nós tínhamos até então no tocante à prática criminal. Mas vejam, a escola ecológica, que já tratamos aqui, né, de Park, Burgess, Mackenzie, Shaw, tem por base essa sociologia da grande cidade, uma morfologia da criminalidade na civilização industrial, porque é exatamente centrada na pesquisa do meio urbano, não é? A cidade como uma unidade ecológica, como uma zona ecológica de muitas competições, e daí se promovem os conflitos e as possibilidades, né, digamos assim,
de se desenvolver as práticas criminais. E aí há uma definição das zonas, das áreas, e algumas áreas, exatamente por conta do ambiente, da invisibilização que elas promovem, há uma deteriorização dos grupos primários, no caso a família, e se promove a existência dessas práticas criminais. Então, isso aqui eu estou fazendo uma recapitulação para a gente entrar na aula hoje. É exatamente tentar compreender essas teorias funcionais estruturalistas defendidas por Parsons e Merton, demonstrando que o crime nada mais seria, nessa estrutura de explicação, do que um comportamento de inovação dentro da perspectiva que nós propomos, né, de análise. Estaria aqui no comportamento de inovação como um elemento onde a gente faz essa análise dentro da análise das estruturas contidas no meio social. Uma estrutura de valores, que é a estrutura cultural, que põe os fins, e a outra estrutura propriamente de organização social, de como está estabelecida na prática a sociedade, que indica os meios. Havendo aí uma relação dos meios com os fins, né? Dessa perspectiva da estrutura econômica, né? Que vai garantir os meios para se atingir os fins socialmente objetivados. E aí nós teríamos como comportamentos possíveis o conformismo, que tem uma atitude positiva em relação aos meios. Então, essa pessoa que está numa relação conformista, ela tem uma atitude positiva em relação aos meios e positiva também com relação aos fins. Ela tem, portanto, uma identificação com essa estrutura macro, né? Essa identidade que está aí posta dentro do modelo. Eu estou falando aqui no modelo consensual, no modelo sociológico que tem por base uma identidade única também da comunidade, porque ele parte de uma abstração dessa estrutura cultural dos fins, que nós sabemos que, diante dos vários grupos sociais, isso não é tão comum assim, né? A gente vai ter conflitos. No segundo modelo, na inovação, no comportamento inovador, existe uma desordem em relação ao meio, portanto, uma atitude negativa no tocante ao meio, e essa posição negativa faz com que se inove os meios para se atingir os mesmos fins. Em tese, em princípio, a maior parte dos delinquentes, eles não almejam mais nada do que os mesmos fins culturais, né, de uma sociedade, por exemplo, capitalista. Portanto, o sucesso da estrutura social estaria no estímulo ao comportamento conformista. Daí aquela ideia da economia norte-americana de uma produção de classe média em massa, proporcionando aí um certo conformismo com relação às estruturas sociais que estão aí postas. E, obviamente, quando existe algum distúrbio em relação aos meios, se parte para um comportamento de inovação e, para se atingir esses fins, que mantém-se uma atitude positiva em relação aos fins, não há aí uma distinção nesse tipo de comportamento. A alienação, onde você tem efetivamente uma posição completamente neutra em relação a ambas as categorias aqui estruturantes da sociedade, tanto econômica como cultural, né? Você tem uma atitude apática, né, em relação a uma ou outra, né? Portanto, estaria aí diante também de uma circunstância bastante específica, né, nessa análise. E aí o sujeito não se serve dos meios e também não comunga com esses fins, ele se põe à parte, num agrupamento à parte, e se no comportamento também de um grupo menor da comunidade.
A rebelião, aí sim, tem uma perspectiva negativa com relação à identidade social por completo, tanto os meios como a estrutura cultural. Normalmente observada na delinquência juvenil. E aí eles tentavam exprimir o comportamento da delinquência juvenil como um comportamento de conflito com a geração anterior, um conflito intergeracional, essa perspectiva lá dos filmes, né, que nós temos, Juventude Transviada, está muito dentro dessa análise aí da rebelião dos jovens em relação à geração passada, né? E o ritualismo, onde é apenas uma repetição vazia, não seria nem mesmo neutra, mas nenhuma com relação à produção dos meios e do fim, é um agir bem burocrático, que demonstra também uma pessoa. Aqui, o maior risco é exatamente de uma adesão, muitas vezes avalorativa, a determinados distúrbios ou desvios que o próprio Estado assuma, já que você tem uma atitude vazia em relação a isso, você passa a produzir diante daquilo, dentro desse comportamento ritual e de forma coletiva, aquele mal, né, que ocorreu principalmente na questão do nazismo e do socialismo soviético stalinista, né, essa perspectiva de se manter determinados padrões, determinadas convenções, sem fazer quaisquer questionamentos acerca dos fins que se estavam alcançando ou se os meios tinham ou não algum tipo de legitimidade para alcançar esse juízo racional de custo-benefício, muito empregado na modernidade, que é próprio para estruturar esse paradigma que está aí, que está dentro do paradigma etiológico, se via nessa análise, né, trazida pelas teorias funcionais, materiais de Parsons e Merton. E geraram uma série de políticas que são chamadas políticas parsonianas, que são políticas de inclusão em termos de classe média, ampliando os meios exatamente para produzir o conformismo a partir da perspectiva de uma atitude positiva também dos meios. Se os meios legítimos estão amplos e densamente ofertados, você reduz com isso, ou conforme isso, a criminalidade. Essa era a perspectiva que estava presente dentro dessas teorias funcionais estruturalistas, né? Já que, segundo eles, a criminalidade seria muito mais um comportamento de inovação. Problema, antes da gente passar para esses modelos conflituais, hoje eu queria me centrar com muita ênfase nesse modelo orgânico estrutural trazido pela teoria funcional estruturalista de Parsons e Merton. Aqui eu queria dizer para vocês que é muito problemático, primeiro, classificar isso dentro de um consenso, observar essa comunidade como uma comunidade consensual, né, onde esses mecanismos estão bem estabelecidos. Quando nós colocamos isso na análise prática daquilo que efetivamente é observado no meio da comunidade, nós encontramos uma dificuldade clara de aplicar essas referências teóricas, porque, por exemplo, não vai explicar uma série de faixas criminais. Como explicar o colarinho branco, white collar crime, dentro dessa perspectiva, já que são pessoas que, em tese, integram as categorias mais abastadas, né, mais incluídas, e ainda assim praticam crimes. Então, eu já começo a observar aí uma dificuldade para a avaliação trazida, né, por essa teoria para a avaliação dessas circunstâncias. Uma outra coisa que se observou bastante é que, mesmo em períodos de boa
com uma boa qualidade em termos de inclusão e que a economia estivesse funcionando, o crime não sumia e muitas vezes até apresentava um leve acréscimo. Não é? Não era exatamente no período de maior dificuldade ou de traumas econômicos, né, de crises econômicas, que nós observarmos essa ampliação. Talvez a percepção, sim, mas não propriamente essa análise. Embora alguns autores dizem que, na realidade, é que isso não leva em conta as estratégias, às vezes criadas, né, para a impunidade, que ampliam-se, né, dentro desses momentos também de crise, onde não necessariamente você vai observar com isso uma redução da criminalidade por conta da, da, do aumento das condições econômicas. Né? Então, isso já difere um pouco do que estaria aqui predisposto dentro dessa análise de políticas passonianas para produzir um comportamento ou uma atitude conformista. Dentro dessa perspectiva, além de não explicar o colarinho branco, além de se observar em algumas ocasiões aumento da criminalidade mesmo quando esses meios estejam densamente ofertados, se fez aqui até uma análise se essa perspectiva funcionaria. Eu me lembro de recentemente um aluno nosso fez sobre os crimes patrimoniais, uma análise entre aquela faixa de crise de 98 a 2002 e posteriormente, se existia realmente um acréscimo nesse período de maior conturbação e se no período de inclusão econômica, que foi um período prolongado até 2010, por exemplo, de quase pleno emprego, houve uma redução desses crimes. E nós observamos que não. Então, acaba que muito disso é mais da rotulação mesmo da delinquência, da definição da delinquência e tem por base outros conflitos, de que propriamente essa sequência das estruturas, de como elas estão predispostas para a prática. Né? Seria muito simples, né, a gente dizer que quase a música do Cazuza aí, né? Meu cartão de crédito é uma navalha, ou seja, a substituição do meio por um meio ilegítimo. Na verdade, o comportamento de inovação é isso, ou seja, se socorrer de meios ilegítimos para atingir os mesmos fins, os mesmos objetivos daquela comunidade, porque eu não tenho uma atitude negativa em relação aos fins. A minha atitude também é positiva no tocante à estrutura cultural. E, obviamente, na prática, não é bem isso que a gente observa. A gente passa a ter clareza de que, no campo, né, do funcionamento, né, dessas estruturas, as coisas meio que são diversas, né, daquilo que está aqui predisposto. Então, essa tabuazinha de análise que está lá no livro Estruturas Sociais, né, do Merton, né, eu tenho até ele por aqui, ela não nos serve, em princípio, para fazer uma análise mais identificando, né, propriamente os conflitos e aquilo que é possível, né, se extrair desse meio social de forma mais específica. Daí o porquê nós precisamos ter uma reflexão mais ampla para alcançar essa questão do que é propriamente o crime. Óbvio que ele é uma invenção, a gente já falou aqui que é uma questão política, mas de como a gente pode estabelecer esse funcionamento aí das estruturas, tá certo? Eu não sei se tinha aqui alguma coisa antes que pudesse
Essas heranças a gente já falou. Bom, em virtude disso, em virtude exatamente desse funcionamento, né, como está estabelecido uma identidade monolítica, orgânica, numa unidade, né, observada dentro dessa estrutura da teoria newtoniana, nós observamos o surgimento de outras teorias, que são teorias que buscam explicar o crime a partir da questão da conflitividade, né, das teorias conflituais. Eu queria aqui detalhar algumas coisas, mas acho que antes, inclusive, ficou faltando essa análise. Deixa eu ver se eu deixo para passar isso. Veja só, deixa eu parar um pouco aqui para explicar uma questão relacionada à estrutura funcional. O funcionalismo ele tem realmente essa perspectiva de tentar observar, através de uma institucionalidade, elementos de natureza conservadora, né, para que possa conservar esse funcionamento de maneira a reduzir, obviamente, os conflitos, né, e possibilitar uma maior integração dessa comunidade. Mas não é isso que efetivamente a gente acaba observando, né, no contexto no contexto social, exatamente por conta dessas dificuldades de se identificar a comunidade num contexto único, né? Ela é, sobretudo, conflituosa, ela é, sobretudo, diversificada, e aí nós encontramos muita dificuldade para estabelecer essa visão, né, trazida pela proposta monolítica do crime, né, que nos é dada pelo funcionalismo penal. Então, eu tenho, inclusive, alguns elementos aqui que a gente poderia acrescentar, né, nesses modelos. Essa análise, né, da teoria da anomia que nós herdamos, né, ia passar para essa. Bom, então, algumas pesquisas que levam em conta essa base estrutural, elas são pesquisas, né, muito centradas nesse campo de tipologias ideais com relação à sociedade, à comunidade. É como se eu partisse de uma identidade única, onde, a partir dessa identidade, eu criasse uma série de expectativas que devem ser cumpridas com relação à organização da sociedade e os meios que estão ali disponíveis. E boa parte disso tem a ver também com os fundamentos trazidos pela modernidade, que impõem uma certa racionalização desses mecanismos. Por isso que eu imagino sempre que, se eu amplio os meios legítimos, as pessoas não precisariam partir para a inovação e produzirem crimes. Isso entra no nosso imaginário, torna-se algo meio que consensual, a partir, obviamente, da atuação dessas teorias, de que basta isso para suprir aquilo que cria a tendência, né, para a prática criminal. Na prática, isso tende realmente a baixar, reduzir, em algumas hipóteses,
as práticas criminais. Mas não resolve por completo os conflitos, né, que estão subjacentes na comunidade, porque elas não têm apenas essa análise funcional voltada, né, para a produção dos fins, né, estabelecidos, e às vezes esses fins são muito plurais, é isso que eu queria falar, né? Essas identidades, essa identidade é uma identidade plural, ela não é uma identidade consensual. Eu parto de algum consenso com relação aos fins, sobretudo, essa perspectiva que é trazida por Merton, né, de que há um consenso sobre os fins, e aí você passa a tentar gerar um consenso sobre os meios, sobre os mecanismos para atingir os fins. E aí vem toda uma política pública voltada, obviamente, para as chamadas igualdades de oportunidades. A educação, a saúde, essas políticas de inclusão, que eu reputo extremamente relevantes, né, para que a gente possa avançar, inclusive como país. Então, muitos autores até remetem isso, dizem que parte do governo FHC e do governo Lula foram extremamente passonianos, não eram governos propriamente até de marxistas, né? Mas eram governos centrados nessa visão funcional, na busca de uma produção de classe média, onde houvesse uma certa inclusão, uma ampliação do mercado de consumo, atendendo essas expectativas. Mas o problema é que a própria ampliação do consumo cria novas expectativas, cria novos interesses, e nem por isso rompe com o circuito de inovação dos meios ou mesmo da prática criminal, porque cria também algumas críticas em relação à estrutura de fim, e aí propõe rebeliões, né? As pessoas podem também se colocar numa atitude rebelde, né, em relação a meios e fins, né, ali colocados, né, para a comunidade em geral. E a gente não vai conseguir avançar nessa dinâmica, né? Essa questão que é trazida, eu estou aqui tentando ver, olha só. Em primeiro lugar, Robert K. Merton, que converte a teoria da criminalidade para dar explicação geral do comportamento desviado, serve-se da anomia, mas não a anomia no sentido durkheimiano. Para o referido autor, a anomia não é só desmoronamento ou crise dos valores, como estava presente, é aquela desregulação que leva ao enfraquecimento dos valores e produz ou a prática criminal, a depender do grupo primário que se encontre enfraquecido, né, a família, a vulnerabilidade que está aí colocada, ou a ou mesmo a desregulação, a falta de confirmação da norma cria uma expectativa desregulada de cumprimento. Para Merton, não é isso, né? Não é só essa de alguns valores ou normas em razão de determinadas circunstâncias sociais. O desenvolvimento econômico avassalador, o processo industrializador com todas as suas implicações, senão, antes de tudo, sintoma ou expressão de um vazio que se produz quando os meios socioestruturais existentes não servem para atender às expectativas culturais, às expectativas de fim daquela sociedade, daquela comunidade. Então, conforme o próprio Merton, a conduta irregular pode ser considerada sociologicamente como um sintoma de discordância entre as expectativas culturais pré-existentes e os caminhos e vias oferecidos para a estrutura social, que nós colocávamos, né? O problema é que eles partem dessa visão de uma estrutura cultural de identidade única, como se houvesse um consenso acerca dos fins ali estabelecidos. E nós já demonstramos aqui que esse consenso é complexo e é extremamente difícil. Conforme Merton, a tensão entre estrutura cultural e estrutura social
força o indivíduo a optar, dentre as vias existentes, por 5 comportamentos, que seria esse comportamento de conformidade, de inovação, onde estaria a maior parte das faixas criminais, né, de ritualismo, de alienação ou de rebelião. Todas elas, com exceção da primeira, constitutivas de comportamento desviantes ou irregulares. Mesmo o ritualista, ele vai produzir, sim, um comportamento irregular por conta do vazio moral em que ele se impõe a não questionar, por exemplo, ordens que sejam produtoras de graves violações, por exemplo, aos direitos humanos, etc., porque ele se sente como parte de um mecanismo. Eu até teria essa reflexão no tocante ao nazismo, recentemente até assistindo um documentário norte-americano, né, sobre o monstro mora ao lado, que era sobre um sujeito que era um operário padrão, um cara extremamente admirado lá em Cleveland, na comunidade em que ele vivia, um ucraniano, né, que migrou para os Estados Unidos e que tinha uma respeitabilidade na comunidade, trabalhava na fábrica da Ford e era conhecido como um cara que cumpria as metas, cumpria bem, exatamente porque ele tinha essa performance de uma produção fabril, né, sem questionar muito, né, e colocando-se sempre dentro desse ritmo, né, da modernidade na produção. E o que ele acaba gerando é que, tempos depois, se descobre que ele era Ivan o Terrível, que tinha sido um dos piores carrascos, né, de Treblinka, lá na Ucrânia, e era responsável pela morte diretamente de uns 30 mil judeus e indiretamente pelo transporte e morte de outro tanto. E essas pessoas tinham e reconheciam nele o carrasco, né, nazista que promoveu todo esse tipo de morte, né? E, na realidade, com o tempo vai se descobrindo que não é que ele era um sujeito na comunidade considerado um sujeito mau, né? Um sujeito para a família era uma pessoa integrada, mas ele tinha uma verdadeira apatia com relação às dimensões da estrutura social. O que ele produzia vinha muito mais de um ritual, ou seja, quantos judeus eu vou matar hoje, e isso vai ser aqui. E isso era mantido, né, Ô, professor, num estabelecimento. isso, Diga aí, Matheus. e isso eu posso entender isso mais ou menos como a teoria de Hannah Arendt, que ela, quando ela fala que uma obra de pessoas comuns que às vezes só seguem ordem, é mais nesse termo. Eichmann, né, em Jerusalém, é muito semelhante. Ivan foi levado lá, agora, diferentemente de Eichmann, ele foi absolvido. O advogado conseguiu a absolvição exatamente pela ideia da dúvida razoável, porque não se tinha como dizer que ele era ele propriamente, que tinha sido. E como ele manteve-se quieto, na realidade ele foi submetido a 2 julgamentos, um em Israel, em Jerusalém, e nesse ele foi absolvido. Mas depois se descobriu que os próprios norte-americanos, os ucranianos, eles tiveram 2 grandes horrores, né, que eles passaram. Um que foi a invasão soviética, que determinou Holodomor, aliás, que é um dos eventos também mais trágicos, né, no leste europeu, onde houve muitas mortes, e com isso eles criaram uma aversão aos soviéticos muito grande. De maneira que, quando os nazistas invadem a Ucrânia, eles são recebidos com festa. E aí muitos se tornam colaboradores nazistas. Quando o governo norte-americano, quando acaba a guerra,
e ainda há um espaço ali de ajustes, de adequações, né, com relação às pessoas, ao trânsito das pessoas. Houve um momento ainda que essa cortina de ferro lá do leste europeu não havia se adensado. Muitos desses ucranianos conseguiram escapar e foram recebidos pelos Estados Unidos da América exatamente por conta do ódio que eles tinham ao comunismo, né? Então, essa perspectiva do combate agora ao novo inimigo, e aí eu poderia receber categorias ou sujeitos que tinham essa perspectiva, que foi o que ocorreu lá nesse documentário sobre o monstro mora ao lado, né? Eles mostram o monstro ao lado, aliás, o monstro ao lado, eles mostram como é que tudo isso funcionou. Então, o Departamento de Estado até maquiou lá as identificações e muitas pessoas conseguiram ingressar nos Estados Unidos e aí perdi um pouco essa análise da origem. Agora, essas pessoas, boa parte delas, tinham contribuído também com o massacre nazista. Esse é o problema do Ivan o Terrível, né? Ele foi considerado um dos carrascos de Treblinka, um dos principais, mas tudo que ele cumpria, na verdade, ele colocava essa ideia de que cumpria ordens, de que naquele momento era o que ele sabia fazer. Inicialmente ele estava desempregado, ele conseguiu se encaixar na guarda de um campo de concentração e, com isso, ele produziu esses males terríveis, né? Inclusive sendo responsável por ligar o forno de cremação, onde muitos corpos foram ali deixados. E aí o que ocorre é que eles fazem essa avaliação, né, dessas circunstâncias, só que como tinha problemas com relação aos documentos, mas foram problemas criados exatamente por primeiro por conta da guerra em si, que dificultava essa identificação das pessoas, e segundo porque o próprio Departamento de Estado teve interesse em não documentar isso, não é? E aí os israelenses não tiveram inicialmente como provar que ele era Ivan o Terrível, e tiveram que liberar. Ele próprio, a defesa, o tempo todo foi pautada em que aquilo era uma confusão e que ele era uma pessoa extremamente adaptada nos Estados Unidos e que não era possível haver mais aquele julgamento. Isso no final da década de 70, que ele já estava até aposentado, vivendo na casa dele e tal. Era 78 para 80. Em 2006, veja só, quantos anos depois, né? A Alemanha consegue essa documentação, identifica, ele já estava com quase 100 anos, ele estava com 94 anos, mesmo assim eles pediram a extradição e submeteram ele novamente a um julgamento na Alemanha, e aí ele foi condenado. Já foi condenado no fim da vida, né? Então, basicamente, isso foi feito muito mais dentro dessa perspectiva de confirmação dos valores humanos, né? Então, é quase uma perspectiva simbólica do que propriamente a pena aí não tinha mais nenhum sentido em termos. O sujeito já estava numa cadeira de roda, já não podia se movimentar, até se fez algum tipo de avaliação para saber se ele estava com a capacidade mental de entender o porquê ele estava sendo reprimido, né, punido, porque já são vários os questionamentos que se faz dessa aplicação da pena tão tardia, no caso lá do Ivan o Terrível. Mas o que eu quero dizer aqui é que dentro daquelas categorias esse comportamento ritual, onde há um certo vazio moral no tocante as coisas, se pratica mais, que é o que a gente chama do farisaísmo, né? As coisas são mais por conta do rito do que efetivamente de qualquer conteúdo. Esse conteúdo está vazio no tocante a essa produção,
ele promove muitos males, sim. Nesse aspecto, há uma contribuição da teoria mertoniana ao explicar que, no funcionamento das comunidades, existem várias atitudes. A alienação nem tanto, porque esses agrupamentos alienados, geralmente, eles se isolam, né? Criam aquelas comunidades hippies, né, que são isoladas, criam determinados grupos ou guetos, né, muitas vezes. Pode ser que num ou outro evento haja uma incompreensão em virtude das atitudes desses grupos, mas, em princípio, não há uma produção criminal, né, em virtude disso. Agora, normalmente, essa análise que eu faço aqui com vocês é exatamente a rebelião, né, sobretudo, e aí a gente vai ter vários teóricos, a gente vai dedicar basicamente uma aula a essa questão da delinquência juvenil, para tentar compreender alguns elementos conflitivos intergeracionais, né, que são motivadores, e aí estaria dentro dessa ótica, né, muitas vezes, né, de inovação completa dos meios não há uma satisfação com relação aos meios e também não há uma satisfação em relação aos fins. E tudo isso vai desenvolver as políticas funcionais, que são exatamente na perspectiva dessa ampliação aí dos meios legítimos, que nós consideramos hoje ainda importantes, elas devem ser promovidas, mas elas, por si só, não vão implicar numa redução da criminalidade. Isso foi densamente observado aqui no contexto brasileiro, né? Onde houve bastante inclusão, também se excluiu, por outro lado, porque as taxas de encarceramento cresceram assustadoramente, mesmo no momento onde nós estávamos construindo um desenvolvimento humano melhor, né, em termos de meios ofertados à comunidade, tá certo? Então, essa dinâmica, né, que o Merton ele propõe, queria até dar uma olhada no texto dele, que eu estava com ele por aqui, pertinho, exatamente para que a gente pudesse hoje discutir alguns elementos, né? Teoria, deixa eu só pegar aquele rapidinho. Teoria e estruturas sociais. Para que a gente possa esse texto aqui, Teoria e Estruturas Sociais, de Robert K. Merton. Então, aqui ele vai, obviamente, dar, né, aquele quadro, é um quadro que a gente extrai aqui, no texto do Merton. É possível, e aí ele dedica, né, uma boa parte do texto, né, para tratar da estrutura social e anomia, né? A ação desse processo que termina em anomia pode representar-se facilmente uma série de episódios familiares e instrutivos e, quiçá trivial, né? Assim, as competências atléticas, quando voltadas para o desejo da vitória, se despoja se os meios institucionais não estão disponíveis para se ganhar efetivamente o jogo. Isso aqui a gente podia falar até no caso das Olimpíadas, né? Então, às vezes, até essas expectativas aí fica colocada essa perspectiva de que é necessário você estipular, né, deixa eu ver aqui. E ele coloca, né, essas aportações, né, de estrutura burocrática sobre a personalidade, que cria exatamente
essa referência que eu trago do aparelho burocrático racional e da sua formação, que tem muito a ver com a ética protestante em desenvolvimento, né? Aqui a gente poderia até passar. Talvez essa perspectiva dos modelos consensuais vem muito da modernização observada dentro da própria ideia do capitalismo como um produto óbvio dessa ética protestante no sentido que Weber, que é um outro grande teórico, né, dessas estruturas sociais, ele vai demonstrar de como isso se processa em termos de cultura, de mudança nas expectativas culturais de uma determinada comunidade ou de uma determinada sociedade, com o objetivo exatamente do acúmulo das riquezas, que está aí disposto numa vida muitas vezes até ascética, né, onde na realidade aqui, enquanto no medievo talvez se desenvolveu uma corrente muito voltada para a admiração da mendicância, da pobreza, como elementos até salvíficos, o calvinismo ele cria uma moral a partir de alguns elementos que são próprios da angústia humana com relação a saber acerca da sua salvação ou não, né? Se as pessoas estão ou não salvas, né? Essa incerteza que se tem de qual destino nós teríamos, porque, em primeiro lugar, há aquela visão, ainda quase que pelagiana, da predestinação divina, de que só alguns estão efetivamente salvos, né? A grande maioria não estará no juízo final entre os justos e, portanto, não comungará da vida eterna. E aí nós estaríamos num grupo muito pequeno, né, de pessoas eleitas, né, para integrarem. A segunda questão é de que ninguém tem certeza dessa salvação, porque é uma ética extremamente antissacramental, que faz uma referência contrária ao que está ali estabelecido pelo catolicismo, da magia salvífica dos sacramentos. Essa magia sacramental ela é derrubada pelo calvinismo. E aí as pessoas não têm mais como imaginar que estarão salvas por conta de orações sacramentais, de rituais que estabeleçam como a confissão, como a unção dos enfermos, como uma série de sacramentos que existem dentro do catolicismo. Isso é posto esse misticismo ritual, ele se perde com o calvinismo. Então, o calvinismo tem um efeito também de modernização aí da religião, né? A outra questão é que, enquanto essa referência à pobreza era muito forte para a ética católica e mesmo a luterana, ou seja, como ela se expressava, essa perspectiva da poupança e do triunfo em termos de lucro, né, de acumulação, essa perspectiva da acumulação das riquezas, ela não vem aí condenada pelo a prosperidade, né? Essa ética da prosperidade, essa prosperidade ela não vem condenada pelo calvinismo, muito pelo contrário. O calvinismo ele vai estabelecer isso a gente pode extrair, né, vai estabelecer que a prosperidade pode nos dar uma certeza da salvação. Então, é o contrário. Enquanto não é a magia sacramental, mas é o meu esforço intramundano de transformação e geração dessa riqueza, ainda que essa riqueza
seja também para se colocar à disposição da comunidade, ou à disposição, porque também tem essa visão de ampliação dessas inclusões, né? A gente também não pode condenar todo o material da ética calvinista, né? Como a gente existe sim uma disciplina voltada para uma produção que integre novamente a comunidade, já que não deveria servir para orgulho próprio, para que você, de repente, se apresentasse como uma pessoa rica, né? Essa riqueza deveria fortalecer, inclusive, a alma nesse sentido, né? Onde essas pessoas não é que elas se apresentam como pessoas ricas, né? Essa é uma visão também ascética da riqueza. Então, a riqueza, onde esse acúmulo pode servir para manter esse empreendimento vivo, manter as condições da família, mas não para se envaidecer, para se criar até uma separação maior com a atuação intramundana. Isso também estava presente na perspectiva calvinista, que migra, sobretudo, para os Estados Unidos da América, naquelas colônias da Nova Inglaterra, né? O Maine, Nova York, o norte, né? Sobretudo dos Estados Unidos. Connecticut, são essas as principais colônias, né? da Nova Inglaterra. E essa ética, ela vai criar realmente as condições para um certo consenso moral na questão dos valores. Talvez daí se decorra essa perspectiva funcional. Uma questão é que essa prosperidade levava a substituir a magia salvífica presente no rito sacramental pela perspectiva, colocando aqui em miúdos, de que o acúmulo dos patriarcas também do Antigo Testamento, que na sua grande maioria eram ricos, né, eram um demonstrativo das bênçãos divinas. E, portanto, aquilo que Deus abençoa está salvo. Né? Essa era a perspectiva. Eu não poderia ter certeza, eu era um homem angustiado com relação à certeza da minha salvação, e é exatamente por isso, porque Deus não muda de opinião e Deus já havia conferido a alguns a possibilidade de estar salvos e a outros não, que há autores que dizem que Calvino matou Deus antes de Nietzsche, porque se Deus não pode mais me salvar, para que eu preciso de Deus? Né? Alguns colocam essa questão em relação ao calvinismo. Né? Diz, talvez ele tenha matado Deus antes mesmo do Nietzsche, né? Porque esse homem tão angustiado, que não tem mais certeza alguma de que vai ser salvo, ele está posto dentro de uma comunidade, só que essa comunidade deve ser uma comunidade restrita, que normalmente é a dimensão da seita, né? Essa perspectiva de que são os eleitos. Que talvez alguns povos realmente tenham essa perspectiva de que são os eleitos para transformar o mundo, né? Os eleitos para... O povo judeu no passado... por isso que alguns autores dizem que também isso não é tão inovador do protestantismo, porque estava presente boa parte dessa perspectiva, estava presente no judaísmo, né? De se criar uma comunidade forte, estabelecida, apta a uma ação intramundana que leve a uma acumulação de riquezas, que as pessoas não precisem revelar que são ricas, mas elas precisam ter uma ação intramundana correta, né, para poder, com isso, acumular tais riquezas. Né? Isso já estava presente no judaísmo, e por isso que muitos dizem que esse tipo de referência não é inovadora, mas a perspectiva de como organizar isso dentro de um sistema econômico, sim, e de gerar isso um consenso apto a transformar a comunidade, porque, de qualquer maneira, eles tinham uma perspectiva de que
não se devia deixar morrer de frio nem de fome. Mas, fora isso, todo o resto tinha que ser conquistado pelas pessoas. Ou seja, você dá agasalho, abrigo, dá sopa, dá comida, mas o restante é contigo, é você que tem que, digamos assim, construir. Óbvio que esses bens foram meio que aumentando nessa ética de igualdade de oportunidades, né? Quais foram? Educação, escola, né? Formação. Então, você vai dando aí aquilo que você vê como mínimo para a inclusão, para fazer com que essas pessoas, posteriormente incluídas, elas realmente, digamos assim, têm uma igualdade aí, como eles chamam, de oportunidades. Não é aquela igualdade material marxista, né, proposta, mas é uma questão relacionada ao ponto de partida que está presente nesse modelo, que é um modelo consensual nos Estados Unidos. Por isso que não foi tão difícil. Há um caldo cultural que permitiu aos funcionalistas Parsons e Merton basear boa parte da sua estrutura funcional dessa comunidade, né? Mas é pensado dentro da ótica capitalista, dentro dessa perspectiva de uma sociedade. O problema relacionado às teses funcionalistas é exatamente o conservadorismo das instituições. Se busca com isso se comunicar, obviamente, com toda a comunidade, mas encontrar meios de fazer essas instituições serem mais permanentes, mais duráveis. Aí é aquela a ideia de produzir o conformismo social, essa perspectiva da conformação, né, com aquele meio social, com aquele ambiente. Então, essa análise, eu queria ter olhado aqui, mas perdi. Essa história de não riscar o livro é pior. Os livrinhos riscados eu consigo, porque como era um livro mais difícil, né, a gente buscou preservar. Mas eu tinha tem uma passagem aqui, ele vai tratar do papel intelectual da burocracia pública, né, e de como isso serve, né, para referir, né, o problema das variações dos grupos, estudo sobre a estrutura social e a estrutura cultural, que é isso que a gente está fazendo agora. Ele reconhece, veja só, aquela perspectiva anterior da estrutura ecológica do grupo, né? Ele se refere à variável ecológica na distribuição espacial de indivíduos de um determinado grupo, com outras variáveis comumente incluídas pela teoria da ecologia, que estudam essa influência do lugar sobre o outro, né? E é evidente que os grupos diferem a partir também dessa influência. A gente não tem como negar isso, né? Principalmente quando eu me lembro que um colega até se referia, quando era pequeno, ficava aquela imagem do índio americano, e aí ele até queria ser um índio americano, né? Mesmo quando comprava o Forte Apache, né? O índio americano é um índio mais alto, né? Com aquela roupa de couro, né? Cozida, que anda a cavalo, que é forte, né? E aí ele olhava para os índios aqui brasileiros, né? Aquele índio barrigudinho, né? Baixinho, que andava na floresta, mas tem a ver com os mecanismos colocados à disposição, né? O índio americano teve que migrar muito cedo para o interior, e ali há desertos, há um meio ambiente muito difícil, muito inóspito, né, para ser dominado. Isso talvez tenha exigido tanto mais fisicamente, como também em termos de instrumentos, de mecanismos para lidar com esse ambiente. Essa demanda não foi tão alta no contexto brasileiro, onde as frutas, né, os animais, né, estariam mais disponíveis.
isso não faz que uma ou outra sociedade seja mais ou menos evoluída. Apenas vai determinar que as tecnologias são diferenciadas para o convívio no ambiente igualmente, né? Então, é lógico que a ecologia, ou seja, a forma como a gente compete com o ambiente, como a gente não só compete, mas convive, né? Coopera. Porque pode ser também que a relação não seja só de competição, mas de cooperação. A maneira como a gente coopera com o ambiente, ela influencia tanto na formação do grupo como na nossa própria formação, né? na nossa própria integração. Para a estabilidade do grupo, existem algumas propriedades também que ele vai observar. Eu estou tentando ver aqui exatamente esse quadro. Tem um quadro aqui onde ele fazia o comentário do quadro relativo, né, dessas variações. E é exatamente no grupo e referência social. Mas vocês veem que a gente está buscando exatamente fundamentar, né, cada coisa, né, que falamos a partir dos autores propriamente e do desenvolvimento do trabalho deles. Então, essas teorias sociológicas de cunho funcional, elas exprimem essa preocupação de base, né, tanto no tocante aos consensos, da forma como esses consensos operam e geram essas instituições, e de como essas instituições funcionam como meios para integrar os fins que estão ali delimitados, né, designados. Essa era a questão que eu queria hoje tratar. Eu vou deixar para a próxima aula, né, a gente detalhar sobre o white collar crime, que é uma forma também de romper um pouco com essa visão estrutural. Eu não quis ir adiantando muito para que a coisa não corra e a gente possa também poder maturar, né, essas ideias melhor. Então, eu tenho algumas coisas ainda para falar da teoria do aprendizado social, e já entra aí uma questão psicológica, mas que já é emitida dentro dessa perspectiva da teoria ecológica também. Se a gente observar um pouco, a teoria ecológica, existe uma série de estímulos dados pelo ambiente que influenciam psicologicamente também o sujeito, né? As sensações, a maneira. E hoje a gente até sabe que isso afeta a cognição e, portanto, leva a abrir as oportunidades, né, talvez, para aquilo que a gente vê como comportamento desviante, que comumente está aí posto. É o que pode ocorrer igualmente na, na, na perspectiva psicossocial. É óbvio que, a partir também desses tipos de convívio e dos grupos, nós desenvolvemos um aprendizado social, é o social learning, né? E, com isso, se produzem também algumas práticas criminais, né? Eu vou detalhar isso muito bem com um estudo que a gente vai fazer do principal teórico dessa análise, que é Edwin Hard Surtland. Surtland é talvez o autor mais importante, um dos autores mais importantes da criminologia. Tá certo? Então, próxima aula a gente vai detalhar ele. Gente, vamos ficar hoje por aqui. Desculpa, hoje eu estava meio sem essas referências, né? Até dei uma olhada. Era para ter dado uma olhada antes, eu peço desculpas. Depois, assim que eu encontrar, eu compartilho dentro dessa estrutura social aqui do Merton, esses elementos que eu acho extremamente relevantes para que a gente compreenda bem essa teoria mertoniana igualmente, tá certo? Então, um abraço, até para a semana. Até mais, professor. Até mais, professor. Boa noite. Boa noite.